A palavra de Deus nos diz assim, no Salmo de número 113, verso 1 e 2. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam atentos à palavra de Deus. Vamos para uma oração. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em torno do Teu santo e poderoso nome para prestar um santo culto a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Teu povo, para que nós venhamos a Te adorar conforme a Tua palavra. Que Tu venha, Senhor, a receber o nosso culto, que nós venhamos a Te adorar em espírito e em verdade nesta noite. Assim, Deus, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para um cântico, Salmo 99. Vamos ficar de pé, irmãos. Em Sião, digno de todo louvor. Povos tremei, prostrai-vos, pois Ele é Rei. Quero invocar o Senhor, nosso Deus, no seu monte. Justo, mas dá graça aos seus, doce a fonte. Quero adorar ao Senhor, nosso Deus, e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra. Exaltai, sim, celebrai misericórdia e amor, pois seu perdão traz salvação ao infeliz pecador. Quero invocar o Senhor, nosso Deus, no seu monte. Justo, mas dá graça aos seus, doce a fonte. Quero adorar ao Senhor, nosso Deus, e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra. Invocar o Senhor, nosso Deus, no seu monte, porque Ele é justo, mas dá graça aos seus, doce a fonte. Quero adorar ao Senhor, nosso Deus, e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Vamos para o momento, o ato de contrição. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos ler em um só som, em uma só voz, o Salmo de número 51, verso 1 e 2. Em uma só voz, todos. Salmo 51, verso 1 e 2.
A palavra de Deus nos diz assim em uma só voz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nesse momento nós vamos baixar nossas cabeças e orar ao Senhor confessando os nossos pecados. E em seguida eu vou pedir para um irmão quebrar o silêncio orando por toda a igreja. Oremos. Quero pedir para o nosso diácono Daniel orar por nós. Por favor, Daniel. Amém. Declaração de perdão, nós vamos ler, aliás, eu vou ler Salmo de números 32, verso 1 e 2. Salmo 32. Verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Vamos ficar de pé para a gente cantar mais um hino, número 73. 72. De sentir-me amparado em teu amor, o teu sangue precioso
consagração, nós vamos ler a palavra de Deus lá no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nesse momento nós vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas ao gasofilácio, consagrando aquilo que é do Senhor, que pertence a Ele, pela sua mão providencial. Vamos para mais um hino. Grande Deus. Para o nosso presbítero e vice-presidente do conselho orar pelos dízimos e as ofertas e pelo nosso irmão Uriel. Presbítero.
Amém. Podem se assentar, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É razão de alegria estar com o povo de Deus essa noite que se reúne aqui nesse lugar. Eu agradeço a confiança do conselho e também do pastor de vocês, um amigo de algum tempo. Será se o microfone dá vencimento ou é a altura? Daqui a pouco eu dou uma levantadinha nele aqui. Certo? E hoje é o dia especial porque nós celebramos o dia daquele que pergunta: pode uma mãe esquecer-se de um filho enquanto ainda mama? Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Nós celebramos então o dia do Senhor. Isso é um motivo de grande alegria. Vamos à palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. A primeira vez eu farei a leitura, os irmãos acompanham, e a segunda vez nós vamos repetir em uníssono. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim o livro de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos repetir? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O justo viverá. Amém. Nós já oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Cremos que Deus certamente falará aos nossos corações e já começou pela parte mais importante do sermão, que é a leitura. Irmãos, devido à minha altura, os irmãos lá dos últimos bancos me escutam bem? Sim, né? Conta-se de um certo pregador que deu um problema no som e ele era bem baixinho, e ele foi pregar e disse: todo mundo me escuta? E tinha uma senhora lá no último banco, ela disse: meu filho, eu lhe escuto, eu só não faço LV. Mas é bom que os irmãos escutem, porque a fé vem pelo ouvir. Pois bem, lemos aqui um texto conhecidíssimo de todos nós, sem sombra de dúvidas. Você já ouviu tantos sermões, como quando dá o tempo da manga, e o cearense diz que é manga de fazer lama. Você já ouviu tantos sermões sobre esse texto, quanto o tempo da manga produz manga, porque de fato é um texto áureo para a nossa compreensão. Ele traduz para nós grande parte daquilo que nós cremos enquanto protestantes, especialmente enquanto reformados, e ele tem a parte aqui delimitada que foi motivo para Lutero abrir os olhos, ou Deus abrir os olhos de Lutero, como os nossos jovens cantam numa canção contemporânea: mas à luz de velas um homem lê, o justo viverá pela fé. Esse texto reflete para nós, traz para nós pelo menos 4 lições fundamentais que nós vamos detalhar já, e eu vou trazer devagar, porque alguns irmãos gostam de tomar nota do sermão, e é importante que você absorva da melhor forma, alguns ouvindo, outros anotando, mas ele está situado na parte inicial das epístolas, e nós, eu não vou dizer nós porque eu não conheço
a intimidade dos irmãos, mas talvez esse seja um pecado meu ou de alguns tantos cristãos, de desprezarmos textos bíblicos ou darmos mais importância a uns em detrimento de outros. Quando, por exemplo, lemos as genealogias, dizendo que fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, muitas vezes nosso olhar se passa atropelado por esses textos, ou quando lemos as cartas, lemos aquela parte inicial, Paulo, escravo de Jesus Cristo, apóstolo, segundo o chamado de Deus, e nós já rapidamente lemos e queremos ir logo ao miolo. Mas lembre-se, cada palavra da Escritura foi inspirada verbalmente pelo Espírito Santo. O teor de revelação desse texto é o mesmo de qualquer outro texto da Sagrada Escritura. Paulo faz a transição da sua introdução, e ele é o autor dessa carta, isso é evidenciado no primeiro versículo, do primeiro capítulo, e há um propósito delineado. O que é que Paulo queria com a escrita da carta aos Romanos? Uma apresentação pessoal, ministerial, uma declaração da sua mensagem e uma intenção missionária. Então, resumo simplório talvez, mas um leve resumo aqui para nós entendermos. Paulo queria ir para Roma, e os versículos anteriores do texto nos evidenciam que ir para Roma, no caso de Paulo, era um grande clamor a Deus, versos 9 e 10. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele era apóstolo, ele viu Jesus, irmãos. Dizem até que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala de cavalo, eu só sei que ele caiu, está escrito assim. Experiências extraordinárias, capacidades naturais, virtudes humanas, conhecimento humano, uma trajetória nobre, uma origem como a de poucos, e esse homem começa orando. Paulo nos ensina que a missão da igreja, a pregação do evangelho, o ministério cristão só pode começar de joelhos. Um homem que não se põe de joelhos diante de Deus não tem autonomia, não tem autoridade, não tem funcionalidade quando se põe em pé diante dos homens para pregar. Primeiro joelhos, primeiro fale com Deus sobre as pessoas, depois fale às pessoas sobre Deus. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, não atual evidentemente, mas Abraham Lincoln foi perguntado: se você tivesse 1 hora para derrubar uma árvore, como é que você ia organizar? Qual seria a sua estratégia? Ele dizia: simples, eu gastaria 55 minutos amolando o machado e 5 minutos batendo. Porque com o machado amolado, cada golpeada seria mais eficaz. A eficácia do ministério cristão está na oração. Não porque na oração nós nos tornamos poderosos, ou porque a oração em si mesma é poderosa, mas porque na oração nós assumimos que sem Ele nada podemos fazer. Segundo, versículos 11 ao 13, ir para Roma, no caso de Paulo, era um grande desejo, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Aqui Paulo nos ensina, em segundo lugar, a nível de introdução ainda, que a pregação do evangelho se faz com o coração. Eu quero ir muito. Nós não somos cabeças ambulantes, nem somos Gasparzinhos almas perambulando pela terra. Nós somos pessoas integradas. Deus pegou uma bolota de terra, de barro, soprou vida ali, e quando termina de fazer a sua criação, o texto de Gênesis diz: e foi feito alma vivente. Não diz que ele tinha, diz que ele era alma vivente. O que nós fazemos, irmãos, ou o que nos é feito, nos afeta. Ou você não nota que uma pessoa com mais idade ou com uma doença mais severa não pode ter o seu humor alterado? Ou você, quando está gripado, fica meio desestimulado de sair de casa?
aquilo que acontece no nosso corpo, no tangível, afeta a nossa alma no intangível. Portanto, Deus quer salvar o homem. Deus salvará o seu povo. A mensagem do Evangelho é comunicada não de cabeça para cabeça apenas. Não estou ignorando a necessidade de conhecimento teológico, do estudo, do aprendizado, da mente. Deus nos fez com a cabeça e afinal nós somos cearenses e somos privilegiados. Mas nós não somos só cabeça. Paulo está falando de coração para coração. Eu quero muito. Lembre-se, ele era apóstolo. Ele diz, eu tenho certeza de que quando eu chegar em Roma, eu vou abençoar a igreja. Isso não é confiança nele. Isso é confiança em Deus. Porque Deus estava dentro dele, dentro do seu coração. Nós não viemos aqui receber nenhuma palavra de homens. Viemos receber a palavra de Deus. Agora o que é curioso, para edificação vossa e minha. Paulo tinha certeza de que quando se encontrasse com aquela pequena comunidade de judeus que viviam distante de sua terra e haviam conhecido a beleza do Evangelho, e daqueles gentios romanos, gente de toda sorte, nas classes sociais, inclusive das mais inferiores, os estigmatizados da sociedade, Paulo sabia que quando se encontrasse com aquele povo, ele seria abençoado. Por quê? Porque aquele é o povo de Deus. Irmãos, não existe igrejinha. Toda igreja é igrejona. Toda igreja é um recorte, uma centelha, uma parte do povo de Deus. E ninguém, não importa o quanto conhecimento você tenha, não importa o quão grande você seja lá fora, não importa o quanto tempo você congrega aqui, ou quem é a sua família, ou qual cargo ou ofício você ocupa, ninguém tem o direito de olhar para a igreja de cima para baixo, ou olhar para a igreja com um olhar independente, como se não precisasse dela. Todos nós precisamos da igreja. Você talvez tenha mãos, principalmente as irmãs, mais belas do que a minha. Os jovens, ou alguns nem tanto, vão se lembrar daquele joguinho Donkey Kong, né? Mas talvez você tenha mãos mais bonitas do que a minha, mas mesmo a sua mão bonitinha, se for cortada do corpo, ela apodrece, ela precisa do corpo. Não há membro, não há oficial, não há ministro que não precise da igreja. Há uma relação de interdependência. Paulo precisava dos irmãos de Roma e os irmãos de Roma precisavam dele. Pregação é um ato do coração. Esse homem estava com um coração inflamado, tomado. Perguntaram para o maior pregador do século passado o que é pregação. Ele disse, é lógica em fogo. Igreja não é escola, irmãos. Nós temos escola dominical, mas igreja não é escola. O Senhor Jesus não fundou uma escola, ele fundou uma igreja. Portanto, uma é a linguagem de um estudo e outra é a linguagem de uma pregação. Uma vez, um seminarista, coitado, inventou de fazer a seguinte pergunta para o professor. Professor, qual a diferença entre um estudo e uma pregação? O professor deu uma resposta daquelas. Ele disse, meu filho, se você não sabe a diferença entre o estudo e a pregação, é porque provavelmente você nunca ouviu uma pregação. A pregação tem a pedra de toque que toca a vida dos ouvintes. E é um discurso não patológico para provocar emoções, sensações nas pessoas. Mas é impossível que alguém fale de Deus apático. Não é patológico, mas também não é apático. Paulo desejava muito. Vontade, irmãos. Vontade é fundamental para o exercício do ministério e o exercício da vida cristã. Quantas vezes nós sabemos que uma coisa é errada e nós a fazemos mesmo assim? É porque nós sabemos aqui, mas não sabemos aqui. Pergunte para uma mulher porque ela escolhe um shampoo. Talvez ela tenha uma boa explicação. Porque esse aqui hidrata, esse aqui faz isso e aquilo outro, esse aqui é assim, assim. Perceba como são as propagandas de shampoo ou desodorante para homens. Cristiano Ronaldo, Neymar, um atleta. E aí o sujeito passa aquilo debaixo de seus braços e o mundo muda em torno dele, ele fica forte e poderoso. E aí você vai ao mercantil, supermercado, escolhe a embalagem mais legal, ou que lhe empodere mais. Talvez não seja o melhor produto, mas é o que você gosta. Quantas pessoas gostam do que é mal? Isso é sinal do pecado, é consequência do pecado. Por isso, se nós não tivermos o coração na obra e a obra no coração, nós não trabalharemos para o Senhor.
Temos muitas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro. Às vezes não tenho a vontade. Paulo diz, eu quero muito estar com vocês. Ainda a nível de introdução, o versículo 14 nos diz que ir para Roma, no caso de Paulo, era uma grande necessidade, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui nós somos lembrados de que pregação se faz com convicção. Eu acho que, parece que, dizem que, alguém falou, está escrito não sei aonde. Pregação está escrito com a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento, com a mesma autoridade que os apóstolos proclamavam a palavra de Deus, dizendo de forma miraculosa e extraordinária, assim diz o Senhor, o ministro, com a escritura em mãos, fiel ao texto, diz, está escrito com a mesma autoridade. E se o catolicismo romano, no auge da sua perversidade e idolatria, diz que um pedaço de pão torna-se, converte-se em Deus, na contrapartida da segunda confissão de fé helvética diz, a pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus. Convicção, não é achismos, não são, como se diz hoje na internet, fontes da minha cabeça. Convicção, convicção do dever. Paulo tinha total certeza de que era necessário chegar em Roma para pregar aquelas pessoas, porque ele era devedor. É possível, por duas circunstâncias, por duas formas, que alguém se torne devedor de outra pessoa. De sede eu não morro. Duas formas são possíveis de tornar alguém devedor de outra pessoa. A primeira é se eu lhe pedir um dinheiro e não lhe pagar, eu estou lhe devendo. A segunda é, você diz, fulano, eu vou viajar. Daqui a pouco vai vir um rapaz aqui, ele vai pegar uma encomenda. Segure a encomenda. Quando ele chegar, você entrega a encomenda. E se você não entregar aquilo que aquela pessoa lhe confiou, você é um devedor. Essa era a situação de Paulo. Se ele recebeu o evangelho, ele deveria comunicar o evangelho. Por isso ele diz aos coríntios, ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim me pesa esta obrigação. Ele sabia da necessidade e sabia que era o seu dever pregar o evangelho. Ainda no verso 15, ir para Roma, no caso de Paulo, era uma grande disposição. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Lembre-se, essa carta era lida. Poucas pessoas sabiam ler, escrever, e essa carta chegava e ela circulava entre as casas, nas reuniões de casa em casa, elas eram lidas já na liturgia e elas eram evidentemente explicadas. Fica imaginando a primeira vez que essa carta chegou, um rolo, um pergaminho chegou lá, e aí o leitor começou a ler. Os ouvintes então ficaram acesos. Paulo disse, é preciso, eu quero, eu estou orando, eu sei que vou abençoar vocês e vocês vão me abençoar. Aí ele diz, eu estou pronto. Será que Paulo sabe o rojão que ele está entrando? Ele fala assim porque ele não é de Roma, não, ele era cidadão romano, embora não nascido na capital romana, mas era um cidadão romano por direito. Paulo falava latim, conhecia o mundo romano, enquanto judeu, caminhava com soldados romanos também, para fazer suas atrocidades, para não sujar suas mãos. Paulo diz que está pronto. E aí nós entramos no texto em que nós lemos. Paulo está pronto. A pergunta natural que nós, como ouvintes ou leitores, nos faríamos é, por que Paulo está pronto? Na lógica contemporânea, essa era a hora de Paulo se exibir como um pavão. Eu estou pronto porque eu sou cidadão romano. Pedro, coitado, um pescador. Mas eu estou pronto. Eu estou pronto, embora os outros apóstolos fossem homens leigos, eu sou homem capacitado. Eu vou mostrar para vocês o meu currículo. Então, entra o texto em que nós lemos para nos dizer coisas extraordinárias, belíssimas. Mas também o texto nos espanta por aquilo que ele não diz. No
texto em que lemos não há uma menção positiva, um atributo, um destaque, nem a um dote, a um dom, a um talento, a uma habilidade pessoal de Paulo, nem a sua trajetória como cristão. Há um outro texto em que ele diz: nós não nos pregamos a nós mesmos. A missão do pregador é sumir. É por isso que o pastor de vocês prega com a mortalha. O pregador some e Cristo aparece. A missão do pregador é falar de Cristo. Nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Paulo diz que estava pronto, não por causa dele, mas por causa do próprio Evangelho. Há outros irmãos aqui que pregam, certamente pela simples leitura do texto, já conseguiram captar os elementos necessários para dividir o texto. O texto tem um paralelo, ele está falando: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, um atributo, uma ação de Deus. E ele revela a justiça de Deus. Elementos comuns, há uma relação de paralelismo aqui. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então o que é que Deus faz? Ele salva. E o que é que nós fazemos, ou nós reagimos, como reagimos? Com fé. Depois ele diz, porque está escrito que o justo viverá pela fé. Então, o que crê, o crente, o justo é o que crê. A ação aqui é única do ser humano, crê. E é uma ação trabalhada pelo Espírito Santo, não é uma ação autônoma não. É uma ação de Deus do ser humano. Mas, olhando pelo texto, há pelo menos 4 aspectos da excelência do Evangelho. Se você trouxe um caderninho, você vai anotar mais coisas. Se você não trouxe, peça uma caneta emprestada e escreva na mão. Só não pode lavar depois enquanto não chegar em casa, senão vai apagar tudo, né? Mas anote as 4 excelências do Evangelho nesse texto. A primeira delas é a intrepidez, versículo 16. Segunda excelência do Evangelho, ainda no 16, é o poder. Terceira, a revelação. E quarta, a fundamentação. Então, notem que o texto não se debruça sobre a definição do Evangelho. O texto está falando das excelências do Evangelho. Então nós... Calma, irmão. Então nós já lidamos aqui com aquilo que o Evangelho produz. Em primeiro lugar, no versículo 16, a intrepidez do Evangelho. O Evangelho é excelente por aquilo que ele provoca, pois não me envergonho do Evangelho. É preciso então dizer o que é vergonha, e especialmente a vergonha do Evangelho, e o contrário do não se envergonhar, a coragem no Evangelho. Então vejamos a vergonha do Evangelho. O único obstáculo diante de Paulo, que já era um obstáculo vencido, era a vergonha. Vergonha aqui é sentir-se humilhado, frustrado, inadequado, como alguém que foi enganado. O Pica-Pau dizia assim: fui tapeado. Ou seja, eu estou com vergonha de dizer que eu caí num golpe. Me enganaram, me iludiram. Ou foi identificado como alguém desalinhado. A criança chega na escola, crianças principalmente, jovens, adolescentes, se preocupam por demais com a opinião dos colegas, dos outros. E aí se disse lá na escola que hoje é o dia do cabelo maluco. A criança que não chegar com o cabelo maluco se sente envergonhada, porque só ela ficou para trás. Ficar desalinhado, essa é a ideia. Paulo diz, eu não estou por fora, eu estou boiando, viajando na maionese. A vergonha é grave por 2 motivos. É grave para quem sente, porque ela é paralisadora. Uma pessoa envergonhada não faz nada. Você já fez uma entrevista de emprego, se não na sua experiência, ou você já viu alguém fazendo entrevista de emprego, tendo todas as condições para aquela vaga, e talvez sendo a pessoa mais capacitada para exercer aquela função, pela vergonha ela não disse. Ficou paralisada. Ou numa situação não muito rara, no nosso contexto de Fortaleza, um tiroteio, uma confusão, um arrastão, a pessoa ficou com tanto medo, parece que grudaram as pernas dela no chão e ela não conseguiu sair do lugar. A vergonha é paralisadora, dá pânico, congela. Por isso que a vergonha deve ser o inimigo a ser combatido, por causa de nós mesmos, por aquilo que ela causa em nós. Em segundo, a vergonha é grave por aquilo que nós nos direcionamos com relação a ela. Vergonha de Deus, vergonha do Evangelho.
É triste para um pai, deixando o filho na escola, o filho diz assim, na porta não, quero descer ali atrás. Por quê? Vergonha do pai? Escolheu o nome, deu de comer, para no final das contas o menino dizer que estava com vergonha do pai, da mãe, ou da avó, da tia. Isso é um grave pecado, irmãos. Uma grave ofensa. E no nosso caso, enquanto cristãos, é uma grave ofensa, porque isso não acontece da parte de Deus. Leia a carta aos Hebreus em casa, no capítulo 11, o texto diz que Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles. Dizem, não sei até que ponto é verdade, que alunos de escola é comum que que não tendo certa virtude ou qualidade, se junte com um que tem menos que ele, que é para ele parecer maior. Então dizem que a alegria de um baixinho é quando acha uma pessoa mais baixa que ele. Se ele arruma uma amizade com um baixinho, ele se torna até mais alto por andar com aquela pessoa. Ou, no caso da beleza, ou qualquer outro adjetivo que você queira colocar. Irmãos, na nossa amizade, na nossa relação com Deus, quem tem todos os motivos para se envergonhar de nós, porque só nós somos pecadores, só nós somos finitos, só nós somos falhos, é Deus e não nós. Não é lícito, então, da nossa parte, de forma nenhuma, nos envergonharmos do nosso Deus e nem do Evangelho. Veja como isso é grave. E Deus, tendo todos os motivos para nos rejeitar, nos ama com amor fiel e não nos abandona mesmo em meio aos nossos pecados, às nossas fraquezas, às nossas falhas. No caso de Paulo, que vergonha ele não sentia, mas que vergonhas poderiam ser elencadas, ou que motivos se teriam para se ter vergonha? Primeira, vergonha intelectual. O Evangelho é blasfêmia para os judeus, loucura para os gregos. Os gregos diziam que a matéria é má. O Evangelho diz que Deus, que não tinha matéria, Deus é Espírito, assumiu matéria, se fez homem. Os gregos dizem, está errado. Ele estava no bom e veio para o ruim. A morte para os gregos era libertação, porque a alma se liberta da matéria. E aí o Evangelho diz que Jesus morreu. E os gregos, pronto, agora pelo menos ele se ajeitou, ele assumiu matéria, mas abandonou a matéria. O Evangelho não termina aí, o Evangelho diz que Jesus ressuscitou, ele voltou lá àquele sepulcro. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e ele assumiu um corpo, agora de glória, mas ainda assim um corpo. Por isso os gregos dizem, não tem jeito não. Isso é estupidez, isso é burrice, não faz sentido voltar a assumir a matéria. Não importa, irmãos, que conceitos os homens têm sobre o Evangelho. Não cabe a nós tornar o Evangelho palatável às pessoas na opinião popular ou respeitável na opinião de intelectuais da academia. Vamos botar um smoking no Evangelho para ele entrar na academia. Vamos colocar um anel de formatura no dedo dele para que ele possa passear entre as nossas universidades. Não é necessário. O Evangelho, como ele é, deve ser anunciado em sua simplicidade. E nós não podemos nos envergonhar dessa mensagem simples, fácil e clara. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes e as que não são para confundir as que são. Segundo tipo de vergonha era religiosa. O Evangelho é blasfêmia para os judeus. Deus, que apareceu a Abraão, nosso pai, assumiu uma forma humana, um carpinteiro, andar na Galileia. Não, isso está errado. Isso é blasfêmia, isso é um desrespeito contra Deus. Não importa, irmãos, se o Evangelho será aceito entre os homens por aquilo que ele diz. Você já notou que no mundo tudo é bonito? O sujeito chega no trabalho e diz assim, eu sou budista. Os colegas dizem, que coisa legal, uma religião oriental, sofisticada. Você vai aos corredores da sua universidade, especialmente se for universidade pública, e você vai ver várias gravuras, vários folders, várias imagens, papéis pregados entre as paredes, com propagandas, ou de gente que diz que vê o futuro, lendo Búzios, ou de religiões orientais. Venham para a sala tal, sábado à tarde, sexta-feira à noite, assim, com o mestre budista. E essas religiões orientais são bem aceitas, ou religiões de matriz africana são respeitáveis no ambiente intelectual, no ambiente acadêmico. Não nos interessa. Não nos interessa, porque embora as mentiras sejam muitas,
A verdade é uma só. E todas as falsas formas de se relacionar com os falsos deuses giram em torno de relacionamento com obras. O Evangelho é diferente, porque é um anúncio da obra que Deus fez em Cristo. Terceiro tipo de vergonha social. Paulo disse em 1 Coríntios, os pregadores modinha hoje dizem assim, olhe para o irmão que está do seu lado, né? Mas Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 diz algo nesse ritmo. Repare entre vocês, ou olhe para o irmão que está do seu lado. Veja se no meio de vocês tem muita gente rica, estudada, diplomada, de relevância na sociedade. Não! E muitas vezes, irmãos, há uma tentação em nós, enquanto líderes da igreja, de pensarmos que para sermos influentes numa cidade, ou num bairro, ou numa nação, é preciso que Deus converta os grandes doutores, os reitores das universidades, os vereadores, os secretários municipais, estaduais. Muitas vezes, como aquela menina que estava lá na casa de Naamã, exerceu influência na sua simplicidade, muitas vezes Deus vai usar um gari, um porteiro, um irmão simples, um CLT da vida, um aposentado, uma irmãzinha aposentada que vai à caçada todo dia e entrega uma mensagem bíblica para quem vai passando na rua. Essa é a igreja. A igreja não existe no mundo ideal. A igreja somos nós, irmãos, o povo de Deus na sua simplicidade, inclusive social. E para alguns é constrangedor. Você diz, na minha casa eu tenho Alexa, home theater, isso, aquilo, outro, ar-condicionado em todos os cômodos. E na igreja talvez ninguém não vá me dar tanto conforto assim. Ou no meu ambiente de trabalho eu converso com pessoas que têm muito mais gabarito. E na igreja às vezes tem pessoas simples. Não se trata disso. Nós não podemos envergonhar do Evangelho e nem de todas as suas implicações. Não podemos chamar de impuro aquilo que Deus tornou puro, como acontece no caso do apóstolo Pedro. E se Deus quer salvar um pecador, e se nós vemos evidência de conversão, não importa a sua origem, devemos chamá-lo de irmão, como Ananias fez com Saulo. Outro tipo de vergonha era circunstancial, medo de morrer. Assumir o Evangelho significava colocar a cabeça a prêmio. E Paulo está dizendo, não tenho nenhuma dessas vergonhas. Então note, o maior problema para a realização da missão não são aqueles que nós damos. Os jovens chegam na escola dominical, precisamos de uma série para saber como abordar as questões da universidade, para então evangelizarmos lá na universidade. Não estou anulando o preparo, o estudo, a capacitação, tudo isso é necessário, mas o maior problema muitas vezes não é a falta de conhecimento. Hoje nós, enquanto crentes no geral, e até com relação à nossa denominação, temos amplo material sendo publicado em português, amplo acesso, Kindle, Pilgrim, YouTube, canais, sites, blogs, monergismo, tantos sites, tanto material. Ninguém pode dizer que não conhece, que não teve informação. Muitas vezes o que paralisa é a vergonha. Não vou debater com o meu professor, eu conheço menos que ele. Eu vou fazer mestrado, então posso... Não, meu filho, quando você fizer mestrado é tarde, você precisa da resposta agora. O apóstolo Pedro diz que cada cristão deve saber responder a razão da sua esperança. Não é apenas a razão daquilo que diz ou que crê, mas a razão da sua esperança. Se esse é o real problema, esse problema precisa ser combatido. Nesse texto ele é traduzido como vergonha, mas na Escritura, de forma geral, esse pecado é chamado de temor dos homens. O temor dos homens é péssimo. São as duas formas do mundo tentar paralisar a ação da igreja. E elas são ou na ponta do sorriso ou na ponta da faca. Na ponta do sorriso é o seguinte: você é tão legal, eu gosto muito de você. Se um dia você virar crente, nós não podemos mais ser amigos. Você não vai fazer essa desfeita conosco, vai? Você não vai deixar de fazer isso ou aquilo, ou deixar de andar com a gente, ou deixar de compactuar com os nossos hábitos, só porque você agora crê no Evangelho. Venha na ponta do sorriso, ou na ponta da faca, a perseguição. Se você fizer isso, se você disser isso, se você se comportar assim, então você vai ser expulso, ou vai ser demitido, ou vai ser perseguido, ou vai ser processado, ou qualquer outra coisa. Isso é vergonha, mas Paulo diz, não me envergonhe. Então vamos falar da coragem no Evangelho. Paulo não se envergonha da doutrina do Evangelho. Isso implica dizer que nada do que estava relacionado a este Evangelho era motivo de vergonha. Romanos 6,
20 e 21, Paulo diz qual o real motivo ou qual a coisa que devemos ter vergonha. Quando éreis escravos do pecado, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quem muito se envergonha do Evangelho, não está se envergonhando do pecado. E quem se envergonha do pecado, não tem vergonha do Evangelho. Uma coisa vai anular a outra. Uma coisa vai falar mais forte do que a outra. Há um outro caso onde o apóstolo Paulo cita essa expressão, que é no início da segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Essa expressão aparece mais algumas vezes lá. E Paulo diz: Timóteo, não tenha vergonha das minhas algemas. Não ter vergonha do Evangelho não é apenas ter coragem ou assumir uma mensagem dentro da cabeça. Significa assumir o Evangelho com todas as suas implicações, inclusive o Evangelho visível e encarnado que é a igreja. Não tenha vergonha do sofrimento, da vida da igreja. Apoie, engaje-se mais na igreja, mesmo que nos ambientes mais hostis. Segundo, anime, deixe claro para quem foi para o campo, para quem foi enviado como missionário, que a igreja inteira está com ele naquele lugar. Os nossos flanelógrafos, cada igreja nossa recebe dois folders grandões, da Junta de Missões e da PMT. Lá tem, na PMT, não por causa da perseguição, mas no caso da Junta tem lá o nome, o telefone e o e-mail. Você não vai para o Acre evangelizar? Pega aquela folhinha, tá lá, tem PDF na internet. Pega aquela folhinha, mande um WhatsApp para aquele irmão, faça um Pix. Não pergunte se missionário está precisando de dinheiro não, que missionário só anda liso. Faça um Pix para ele. Diga: missionário, compre um livro, compre um remédio para o seu filho. Mande uma mensagem de apoio. Nós da igreja aqui na Vila Manuel Sartre estamos orando pela sua vida. Deus é com você. Seja forte e corajoso. Anime aqueles que estão na missão. Isso é também consequência da coragem no Evangelho. É você mesmo ir e incentivar, encorajar os demais. Segunda excelência do Evangelho é o poder. O Evangelho é excelente por aquilo que ele faz. Versículo 16 ainda. Porque é o poder de Deus. Quem age no Evangelho não é o homem, é Deus. Deus age no Evangelho. Isso é fundamental. Paulo, você está sabendo que Roma é o império mais poderoso do mundo? Sei. No nome de qual poder você pode chegar até a capital de Roma? E com qual esperança você crê que Roma pode ruir? O poder de Deus. Deus pode mais do que o homem. A grandeza da graça de Deus é mais forte do que a incredulidade do coração do ser humano. O profeta Jeremias diz que como martelo que esmiuça, que quebra a pedra, a penha, assim é a palavra de Deus. Deus tem poder no Evangelho para converter pecadores. Quem age no Evangelho é Deus, não é o homem, nem é o pregador, nem é o arauto, o mensageiro. Deus é que age no Evangelho. Desconfie então de qualquer alternativa humana, política, temporal, social, econômica, que prometa, que propagande resolver o problema da humanidade, do mundo ou da sociedade. Se as pessoas tiverem mais acesso à educação, elas vão ficar mais boazinhas e não vão cometer crimes. Eu pergunto, há 30 anos atrás, quando o índice de analfabetismo era elevadíssimo no nosso país, tinha a criminalidade que tem hoje? Não. O acesso à universidade, a diploma, a papel na parede, nem aumentou o aprendizado das pessoas, porque muitos deles têm diplomas e são analfabetos funcionais, e segundo, também não diminui a criminalidade, porque a educação não salva o homem, o conhecimento não salva o homem. Dinheiro, oportunidade, uma visão política, uma ideologia, não salva o homem, só o poder de Deus. Só Deus. Segundo, ele é a ação de Deus com um propósito para a salvação. Deus quer salvar. Tira um fardo das costas. Deus quer salvar no Evangelho. Eu queria tanto que a igreja crescesse. Eu queria tanto que fulano se convertesse. Ou que minha família viesse a Cristo. Eu queria tanto. Você pode querer e se frustrar. Mas Deus não pode querer nada e não acontecer. Porque não há outro que queira e não faça acontecer. O querer de Deus é sinônimo ao seu efetuar. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Portanto, quando Deus diz no Evangelho,
haja a luz de Cristo no coração em trevas, a luz de Cristo resplandece no coração do ímpio e ele vem à fé. O Evangelho é a ação de Deus que tem a fé como meio. Cuidado. A salvação para todo aquele que crê. Não pense assim: Deus salva, mas Ele salva quem quiser crer. Como você vai na feira, e na feira livre tem um sujeito com a barraquinha, e diz: olha a manga, olha o peixe, olha a banana. Se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser, não compra. Isso não funciona com o Evangelho, porque, irmãos, ninguém quer. Como é que você vai vender uma coisa que ninguém quer? E mais, como é que você vai vender uma coisa onde todos odeiam o vendedor? Aquela história fantasiosa: vamos pregar às almas perdidas porque elas estão sedentas. Elas não estão sedentas. O mundo está clamando. Não está. Jesus disse: assim como odiaram a mim, odiarão a vós também. Eis que vos envio como cordeiros do meio de lobos. Eles mataram Jesus, irmãos. Eles querem matar você. Se não mataram é por falta de oportunidade e não por falta de maldade. Porque Deus refreou a maldade no coração. Porque se Deus soltasse o cabo, a corda, eles com certeza te matariam. Então não é possível. E você diz: é um desastre completo. Porque se ninguém quer crer, então ninguém vai crer. Então a chance do fracasso é 100%? Sim. Sem a ação de Deus, 100%. E o contrário. E se Deus, pelo poder do Evangelho, enquanto o pregador prega aos ouvidos, Deus falar ao coração, o que acontece é 100% de certeza daquela pessoa se converter. Isso tira um terror, um assombro de nossos ombros, de nossas consciências, porque outros que não têm essa teologia sã, imaginam que a pregação do Evangelho depende daquela pessoa de crer ou não, da sua decisão pessoal, ou da eloquência do pregador. Quando aquele pregador for dormir de noite, ele vai se perguntar 10 vezes: se eu tivesse falado com mais eloquência, se eu tivesse citado aquele outro texto em vez desse que eu citei, talvez aquela pessoa teria se convertido. Se talvez eu fosse mais persuasivo, aquela pessoa tinha se convertido. Nós não ficamos aterrorizados, mas cremos naquilo que acontece na parábola do semeador. Ele semeou a boa semente. E o texto de Marcos capítulo 4 diz: não sabendo ele como, ela deu fruto. Minha parte é pregar, e nem minha parte eu faço só. Deus é que me leva a pregar. Deus é que abre a minha boca. Deus é que fala por mim. E eu anuncio o Evangelho. A parte do ser humano, que não existe parte de ninguém, irmão. Deus faz tudo do começo ao fim. A parte do ser humano é crer, mas Ele também não faz só, porque ninguém quer crer. Então Deus age em nós, primeiro nos levando a pregar, e Deus age no ímpio, os levando a crer. E assim a conversão. A ação de Deus. Dependa de Deus. Sem a ação de Deus, é impossível que qualquer pecador creia. Confie no Senhor. Ah, irmão, é porque você não conhece meu marido. É uma besta fera, é um animal selvagem. Como Saulo, é esse que escreveu esse texto. O poder de Deus do Evangelho agiu no coração desse homem e o transformou. Ah, irmão, mas meus filhos zombam de Deus. Eu não posso abrir a Bíblia, eu não posso colocar um sermão, eles riem de mim, eles zombam dessa coisa de igreja. Eu acho que não tem futuro para eles. Se Deus, que é poderoso para salvar, falar aos seus corações, então haverá vida. Lembre-se do Antigo Testamento, capítulo 37 do profeta Ezequiel. Ele está... O texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor, que me levou espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Vi então que os ossos não eram só secos, eram sequíssimos. Então a voz do Senhor disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Qual é a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. Tu sabes. Para Deus não tem impossível nas suas promessas. Tu sabes. Deus é que sabe aqueles que hão de se converter. Pregamos a todos porque Jesus mandou e acabou a conversa. Pregamos a todos porque precisamos pregar, somos devedores de todos. Pregamos a todos porque, embora Deus tenha eleito pecadores, não está escrito na testa dele quem será convertido e quem não será. Por isso todos devem ouvir a mensagem. A ação de Deus tem homens de todo tipo como alvo. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu por quê? Porque o povo judeu, o povo de Israel, recebeu o proto-evangelho desde a antiga aliança. Era, como o cearense diz, meio caminho andado.
Paulo chegava na sinagoga, eles já conheciam que só existia um único Deus vivo e verdadeiro, e a partir daquelas informações e do evangelho que já estava dentro do Antigo Testamento, ele então explicava a realidade plena do Novo Testamento. Porque, em segundo lugar, porque Jesus nasceu num contexto judaico. João capítulo 4, a salvação vem dos judeus, não do povo judeu, que deve ser adorado por nós, mas do judeu, como Paulo disse aos Gálatas, não é a descendência, perdoe aqui a expressão cearense, uma ruma de gente, é o descendente, por causa do descendente, então a salvação, aquele homem é o Salvador. Jesus nasceu num contexto judaico, desenvolveu seu ministério entre eles. Terceiro, porque os apóstolos, quando chegavam na localidade, iam primeiro às sinagogas, para a partir do Antigo Testamento evangelizar os judeus e os prosélitos gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Mas por que também para o grego? Porque a vontade de Deus era que a bênção de Abraão chegasse a todas as famílias da terra, desde os dias de Abraão. Essa já era a intenção de Deus. Porque Deus instituiu Israel como nação que serviria de sacerdócio real para as demais nações. Então essa era a vontade de Deus, tornar-se conhecido. Terceiro, porque os judeus como povo rejeitaram a Jesus e a pregação do Evangelho, e esta foi efusivamente dada aos gentios. Deus salva adultos e crianças, ricos e pobres, doutos e incultos, iletrados, ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres. Deus salva todo o tipo de pecador. Se Deus salva todo tipo de pecador, nós devemos pregar o Evangelho a todo tipo de pecador. Ajuste as suas expectativas, mas nunca deixe de crer, porque Deus salvará a todos aqueles para quem... Deus não salvará todos aqueles para quem pregamos, mas certamente dentre aqueles a quem pregamos haverá salvos. Você lembra de Saulo? Vai lá, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Deus tem povo dentro desse bairro. Deus tem povo na sua família. Deus tem povo lá na universidade. Não serão todos eles convertidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas certamente há remidos de Deus de toda tribo, raça, língua e nação. Segundo, ajuste a sua abordagem, mas nunca a mensagem. O mesmo evangelho é pregado aos judeus. O mesmo evangelho é pregado aos gregos. Como Paulo pregava nas sinagogas? De uma forma. Como pregava o mesmo evangelho o apóstolo Paulo entre os gregos? De outra forma. Nós temos que entender para quem pregamos. E irmãos, existem duas formas de pregar. Atos capítulo 8 detalha muito bem. Filipe ia proclamando ao ministério ordenado, que é o coração cerne da grande comissão, que é a comissão apostólica. E os sucessores legítimos dos apóstolos são os presbíteros. E os ministros da palavra, dentre eles, são os proclamadores da palavra. Mas nem todos os homens têm esse dom, e nem essa incumbência, e nem esse ofício, as chaves do reino. Então, como os demais crentes participam dessa comissão da evangelização? A ideia do grego ali, desculpe a forma de falar, era que eles tagarelavam a palavra. Falavam pelos cotovelos. É na fila da lotérica. Talvez você nunca pregue um sermão, mas é na fila da lotérica. É na Praça do Ferreira. Não tem um monte de gente sentada lá? A faca e o queijo está na mão, irmão. Tome uma postura, tome uma atitude. Terminal de Siqueira, abarrotado de gente. As pessoas no seu trabalho, na sua casa, na sua mesa, em família. É assim que todos os crentes comunicam o Evangelho. E essa é a forma mais eficaz. Fizeram uma pesquisa evangelística, missionária, para saber como foi que as pessoas vieram a Cristo e se tornaram membros da igreja. A maior parte disseram: eu fui trazido por um amigo. Então, se nós queremos evangelizar de forma eficaz, devemos saber fazer amizades. Você chega na casa de uma pessoa que você não conhece, a chance dela lhe dar ouvidos é menor do que se aquela pessoa lhe conhecer. Fale, mas também escute. Tim Keller fala sobre a forma como nós devemos comunicar o mesmíssimo evangelho na era do ceticismo. Escute os traumas que os desviados têm da igreja e dos falsos evangelhos. Escute, não finja que escute, escute de verdade. Veja que os céticos, que impressões negativas os céticos têm de Deus. E mostre para eles que eles estão errados, primeiro por não crerem no Deus verdadeiro, segundo porque o Deus que eles odeiam é um Deus que não é o Deus das Escrituras. Terceira excelência do Evangelho,
A revelação. O Evangelho é excelente por aquilo que ele mostra. Visto que a justiça de Deus, assim como o poder de Deus, a justiça também é de Deus. Não é a própria justiça. Deus não está construindo justiça. Ele imputa a justiça, ele lança a justiça. Nos torna efetivamente em Cristo, nos cobre com a sua justiça. A justiça de Deus se revela. Não orienta que seja construída na vida do indivíduo, mas se revela no Evangelho. Como um abrir de cortinas e diz, está lá já. Quando nós mostramos o crucificado, não através de uma imagem aqui pendurada, mas quando nós mostramos no Evangelho, na proclamação do Evangelho, o Cristo crucificado, lá estão abraçadas a justiça e a verdade, a graça, a bondade, o amor de Deus. Todos os atributos de Deus estão lá reunidos, harmonizados. De modo que nós não somos autorizados a dizer assim, Deus é bom, mas também é justo. Deus é amor, mas não mais. Por que mais? O amor de Deus contradiz a sua justiça? A bondade de Deus contradiz a sua verdade? Claro que não. Todos os atributos de Deus da cruz de Cristo nos estão revelados de forma equânime, com a mesma ênfase. É justiça de Deus. Nunca separe então o que Deus uniu e nunca perca o maravilhamento. É boa nova. É boa nova para quem nunca ouviu e é boa nova para quem ouve todo dia. Uma das evidências de conversão é que um crente verdadeiro sempre se maravilha com o Evangelho. Certo pregador estava pregando e ele terminou o sermão. Estavam sentados John MacArthur e Steve Lawson. E ele perguntou a MacArthur, faltou alguma coisa no sermão? E o MacArthur, já raposa velha, disse assim, faltou o quê? Faltou uau. Como é que o Evangelho é pregado e não tem uau? O Evangelho tem que ter uau. Nós nos maravilhamos na pregação da palavra de Deus e no anúncio do Evangelho, com as verdades da Escritura, de duas formas. Primeiro, como é que estava aqui? Eu não notei. Segundo, eu sempre soube disso, mas isso hoje me saltou aos olhos. Deve haver em nós um maravilhamento com o Evangelho. Ele renova a nossa vida. Ele não é necessário apenas para os descrentes, mas para nós que já cremos. Segundo, a justiça se revela e não se constrói. Se revela no Evangelho. Deus revela a justiça perfeita, completa de Cristo no Evangelho. Ele não exige, ele nem cobra, ele mesmo dá. Dizem que conselho é como café, toma quem quer. Se o Evangelho fosse um conselho, ele dizia assim, venha para a minha igreja, faça isso, faça aquilo. O Evangelho não diz, faça. O Evangelho diz, ele fez. O Evangelho mostra que ele fez tudo. Não somos nós que fazemos, ele fez. Terceiro, a justiça é revelada pela fé do começo ao fim, de fé em fé. Como a justiça ativa daquele que obedeceu à vontade de Deus durante toda a sua vida, e a justiça passiva daquele que entregou-se até a morte. Cristo é então suficiente para salvar, e a fé é o meio suficiente para conhecer e reconhecer essa justiça. Nós não fazemos acréscimos à justiça de Cristo. Como é que você melhora o que é perfeito? Como é que você aumenta o que é infinito? No dia que você mais obedecer a Deus, ou supor que você mais obedece a Deus, você não consegue tornar-se mais amável diante de Deus. E no dia que você mais colocou o pé na jaca, isso não desmotivou em nada o amor de Deus por você. Porque o critério não é você, o critério é Cristo. O critério não são suas emoções. Se eu sentir, se eu chorar, Deus está aqui, Deus aprova. Não! O critério é a cruz de Cristo. Inamovível, irrevogável, intransferível, inalterável. Apenas Cristo. Isso basta. Quarto e último, a fundamentação do Evangelho. O Evangelho é excelente por aquilo em que ele se baseia. Não é nota de rodapé não, irmãos, isso aqui. É fundamental. Cada conjunção, cada palavrinha dessa tem sentido. É um raciocínio linkado, emendado um no outro. Como está escrito. Ou seja, é evidente que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É óbvio. Paulo está explicando. Traduzindo aqui em outras palavras. Porque está escrito.
Paulo não diz, é verdade porque você sentiu do seu coração. Os nossos sentimentos não podem regular a nossa fé. E se regula, não é a fé bíblica. Se eu sentir de Deus que é para casar com aquela moça, eu vou casar. Se Deus tocar no meu coração que é para eu aceitar aquele emprego, eu vou aceitar. Eu vou orar e vou pedir um sinal a Deus. Se eu abrir a janela do meu quarto e passar um primeiro carro e ele for um Fox vermelho, é porque Deus quer que eu vá fazer a prova daquele concurso. Emoções. Se eu sentir um frio na barriga, cuidado. Pode ser dor de barriga. Deus está me tocando. Eu senti de Deus. Eu estou achando. No lugar da pessoa dizer assim, eu acho que, me parece que, a pessoa ainda coloca Deus no meio das suas impressões pessoais. Não são as nossas sensações, as nossas emoções, nem as nossas experiências. Como é que o povo que acha que os mortos se comunicam com os vivos define a sua crença? É verdade. Quando meu pai e meu tio foi enterrado, eu estava me balançando na rede e eu senti ele passando por debaixo da rede. Eu ia para o banheiro de madrugada e eu vi ele passando com um caneco d'água na mão e me deu tchau. Os mortos falam com os vivos. A experiência do homem não regula a fé. O que está escrito é que regula a fé. A pregação apostólica estava conectada com a mensagem profética. Aqui está unido o Antigo e o Novo Testamento. Paulo como apóstolo, Abacuque como profeta, a mensagem bíblica unida. Aqui se mostra a unidade, a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, ou entre o Primeiro e o Segundo Testamento. Paulo cita o profeta Abacuque para comprovar sua afirmação anterior de que a justiça de Deus se revela no Evangelho e ela é contemplada e acessada pela fé. Veja o que diz Abacuque 2,4, que é a citação. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Qual o problema do soberbo? A sua alma, o seu pecado. É o que está nele. A sua alma não é reta nele. Mas, o contrário do soberbo é o quê? É humilde. Então, fé é a humilde disposição, não de se rebaixar. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós não estamos nos rebaixando, estamos fazendo uma constatação da realidade. Então não pense você que, diferentemente das pessoas, quando um adolescente diz assim, eu acho que eu não vou, eu sou tão feio, eu não sou inteligente, aí o pai, a mãe, um colega diz assim, não, levanta a cabeça, você não é tão feio assim, você não é tão burro assim, você é capaz, você é um campeão, você é grande, você... Veja, todas as vezes que os homens fazem isso diante de Deus, Deus não nega o que eles dizem. Senhor, como é que eu vou? Eu sou uma criança. Deus diz, não, Jeremias, você não é criança não. Deus confirma o que Jeremias disse. Moisés, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei como falar. Talvez ele falasse assim. E Deus diz, não tem problema, é um mandarão. Mas Senhor, o que é que eles vão dizer? Diz que o Senhor te enviou, Moisés. Senhor, mas bota a mão aí. Tira a mão, leprosa. Bota a mão aí, tira a mão purificada. Deus concorda com todas as afirmações de Moisés, que constataram a realidade de que ele não era ninguém, de que ele não era capaz. Porque não somos nós. A fé nós assumimos, nós recebemos todos os benefícios da salvação em Cristo. Portanto, crer em Cristo é descrer de si mesmo. Os ímpios que não conhecem o Evangelho pensam que quando nós afirmamos que cremos na certeza da nossa salvação, nós estamos dizendo, bem no cearenseis, que eu me garanto. Eu não me garanto, Ele me garante. O meu nome está escrito nas palmas de suas mãos, Ele não se esquecerá de mim. Ele enviou o seu Filho e Ele morreu por cada um dos meus pecados. Certamente eu serei salvo. Tanto faz se eu morrer hoje ou morrer daqui a 100 anos. Tanto faz se Ele voltar hoje ou se Ele voltar daqui a 100 anos. Certamente, o bom pastor, como dizia Calvino, que me alimentou hoje, não me abandonará até o último dia de minha vida. Se o Evangelho é revelado na Escritura, preguemos então toda a Escritura. Pergunta pegadinha, não precisa responder em voz alta. Qual testamento fala mais de Jesus? Alguns diriam o novo, né? Porque Jesus nasceu no novo. Não, irmão, é o antigo. O antigo, sim. Porque o antigo tem mais palavras. São 39 livros. Então o Antigo Testamento fala de Jesus tanto quanto o Novo. Cristo está lá. A Escritura precisa ser pregada por inteiro. Certa ocasião, eu estava expondo o livro de Daniel em uma certa igreja. Alguém me disse, irmão, pregue uma coisa mais evangelística. Eu guardei essa, eu disse, eu vou guardar. Pregue uma coisa mais evangelística.
No meio da exposição de Daniel, é dito que vem uma pedra que não foi cortada por mãos humanas e vem e derruba aquela estátua do poder. Eu disse, irmãos, o que é coisa mais evangelística do que essa? Cristo está aqui. Cristo está em cada página da Escritura. E os crentes devem ler a Escritura. É trágico que só 15% dos membros de igrejas em geral tenham lido a Bíblia inteira. Não adianta, irmão, você ler só os Salmos sem saber quem foi Davi. Lê 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Não adianta nada você ler o Novo Testamento. Jesus entrou lá no templo. Que templo, irmãos? Vai ler Levítico. Vai ler Crônicas. Vê a construção do tabernáculo e do templo. Entenda a Escritura como um todo. Preguemos também somente toda a Escritura e somente a Escritura. Não precisa outra coisa, é o que está escrito. Toda a mensagem da Bíblia é completa e ela não precisa ser reeditada, adicionada ou adulterada. Para concluir, tendo conferido então esses 4 aspectos, essas 4 excelências do Evangelho, todos nós temos a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho renovado no Senhor. Porque o Evangelho renova o nosso próprio coração, renova a nossa fé e a nossa conduta. As nossas esperanças são renovadas, nosso amor é fortalecido, nossa fé é edificada. Paulo estava diante de Roma e ele disse, eu estou pronto, eu não me envergonho. E ele explica o porquê. Veja se o cenário de Paulo era tão diferente assim do nosso, a ponto de você dizer que o seu cenário é pior do que o dele. Claro que não. Quando estivermos diante da mentira, como ele denuncia no versículo 18, quando estivermos diante do ateísmo prático, como ele denuncia no 20 e 21 desse capítulo, quando estivermos diante do racionalismo do versículo 22, da idolatria do versículo 23, da imoralidade sexual do 24, do homossexualismo do 26 e 27, da perversidade do 29, da corrupção do 30, da crueldade do 31, digamos então a plenos pulmões, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele a justiça de Deus é revelada do começo ao fim pela fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, orarmos. Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te somos gratos a Deus pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre nós. O Senhor enviou o Teu Santo Filho, Senhor, e hoje, Senhor, nós podemos falar também como Paulo, nós não devemos ter, Senhor, vergonha do Evangelho e crer que o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo e qualquer pecador, Senhor. Senhor, obrigado por tudo e que o Senhor esteja conosco, não só hoje, Senhor, no Teu dia, mas em toda a semana, Senhor, nos ajudando a propagar a verdade que é o poder de Deus, o Evangelho. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Supremo benfeitor, anjos e homens têm louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai e a Deus Espírito, glória dai. Podem se assentar um minuto, irmãos, por favor.